Boa noite a todos. A gente vai começar agora a nossa aula sobre Guerra Fria, na aula de História do curso Luiza Maim. E a gente vai apresentar de um formato diferente agora, tá? Por demanda de vocês mesmos. A gente trouxe algumas questões que a gente acha que podem ser importantes para a gente debater, e as questões que a gente trouxe hoje são todas do Enem, tá? Desde 2019 a 2009. Então, a partir das questões, a gente vai tematizar quais são os principais problemas que a gente acredita que são importantes para vocês terem conhecimento para fazer uma boa prova. Isso. Então, vamos lá. A primeira questão que a gente trouxe hoje é do Enem de 2019. Então, produto do fim da Guerra Fria, a Convenção sobre a Proibição das Armas Químicas marcou um momento novo das relações internacionais no campo da segurança. Aberta para assinaturas em Paris, em janeiro de 93, após cerca de 2 décadas de negociações na Conferência do Desarmamento em Genebra, essa convenção, né, que é essa sigla, entrou em vigor em abril de 97. Ao abrir a primeira conferência dos Estados partes nessa convenção, em Haia, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, descreveu o evento como um momentoso ato de paz. Ele disse: "O que vocês fizeram em sua livre vontade foi anunciar a essa e a todas as futuras gerações que as armas químicas são instrumentos que nenhum Estado, com algum respeito por si mesmo, e nenhum povo, com algum senso de dignidade, usaria em conflitos domésticos ou internacionais." E aí aqui vem a referência, tá? O que vem em seguida da citação, gente, de um trecho, de um texto, é sempre a referência de onde ele saiu, de onde ele foi publicado, tá? Ver essa referência, às vezes, é importante para a própria resolução da questão, como a gente já comentou, né, em aulas passadas. Sim, pode ter uma dica, né, uma coisa. Sim. Nesse sentido. O que a convenção, então, representou para o cenário geopolítico mundial? Alternativa A: esgotamento dos pactos bélicos multilaterais. Alternativa B: restrição aos complexos industriais militares. Alternativa C: enfraquecimento de blocos políticos regionais. Alternativa D: desestabilização das empresas produtoras. Não era para eu apresentar a resposta aqui, mas a gente vai explicar por que a resposta B, restrição aos complexos industriais militares, e não as outras alternativas, tá? Bom, a alternativa A fala sobre o esgotamento dos pactos bélicos multilaterais. O que significa isso, gente? Essa alternativa fala de uma possibilidade de finalização de conflitos bélicos. Esses pactos bélicos multilaterais nada mais é do que falar de conflitos de guerra mesmo. Conflitos armados, obrigada. E a gente sabe muito bem que não houve nenhum tipo de esgotamento nesse sentido, muito pelo contrário, né? Os conflitos continuam de maneira muito intensa em várias partes do mundo. É uma restrição aos complexos industriais militares, porque durante a Guerra Fria, que começou, para a maior parte dos historiadores, com a detonação das bombas de Hiroshima e Nagasaki, começou a ter um esforço muito grande entre as duas maiores potências e os blocos que apoiavam elas, né? No caso, a potência capitalista dos Estados Unidos e a potência da União Soviética comunista. Começou a ter uma corrida entre eles, né, para produzir armas de maior capacidade de destruição em massa, né? E as armas, as bombas jogadas em Hiroshima e Nagasaki não foram somente para finalizar a guerra, mas para demonstrar um poderio para a União Soviética, que já demonstrava algum interesse ali na Ásia, né, em adquirir territórios, ou influência em territórios. Exatamente. Lembrando que quando a gente trabalhou o conteúdo da Segunda Guerra Mundial, a gente comentou sobre isso. A guerra já tinha sido oficialmente finalizada por acordos internacionais, e o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki no Japão foi feito quase 2 meses depois. Sim. Então, esses países começaram a competir, né, nesse sentido, né? A União Soviética
desenvolveu sua própria bomba atômica, os Estados Unidos ameaçou, caso eles fizessem novos testes. Depois os Estados Unidos criou uma bomba mais poderosa de hidrogênio, a União Soviética fez o mesmo. Então, é importante nesse sentido a gente ter consciência disso para responder essa questão, por exemplo, né? E não houve o esgotamento dos pactos bélicos, obviamente, o mundo continuou militarizado, né? As consequências da União Soviética, na verdade, é uma militarização muito grande em muitos lugares. Muitos países possuem ogivas nucleares justamente para se sentir equilibrados em também ter uma arma tão potente quanto que os americanos e os soviéticos tinham, né? Então, não houve esse fim, né, de pactos bélicos multilaterais. Mas... muito pelo contrário, só foi criando mais tensão, e a gente sofre as consequências disso até hoje. A gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente. E o conflito, como a gente sabe, ele não gerou um conflito bélico em si, né? Não houve uma explosão de uma terceira guerra mundial, nesse sentido. Houveram muitas outras guerras, né, com interesses semelhantes, guerras civis, por interesses de influência do bloco comunista e capitalista, né? Como a Guerra da Coreia, né, que resultou no que a Coreia é hoje. Guerra do Vietnã, dentre outros. Sim. No entanto, houve várias negociações para a redução da capacidade de armas, do tipo de armas que seriam utilizadas. E é nesse sentido que a resposta B é correta. Exatamente. Com o fim da Guerra Fria, esses pactos para reduzir a capacidade militar, né, os complexos industriais militares, muitas dessas negociações ocorreram em vários países, né? Eu vou diminuir a quantidade de armas que eu posso produzir, ou o tipo de arma, né, para arma biológica aqui, você faz isso também. Exatamente. Essa tensão em relação a esse tipo de armamento foi intensificado, e muito por conta desses conflitos, né, considerados adjacentes, né, às duas grandes potências, que eram Estados Unidos e União Soviética. Mas um dos principais conflitos que intensificou isso foi a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi um conflito, né, com responsabilidade gritante dos Estados Unidos. Infelizmente, a gente não vai ter muito tempo para trabalhar essa situação, mas que foram utilizados determinado armamento, né, por exemplo, napalm, que assim, assolou a população no Vietnã. Civil, né? Inclusive. Sim, o napalm é uma mistura de combustíveis, inclusive gasolina. Isso. Altamente inflamável, e uma rápida busca online, pessoal, vocês conseguem ver a destruição que esse tipo de armamento pode causar na população. Bom, a alternativa C, enfraquecimento de blocos políticos regionais, também não é uma opção, né? Esse enfraquecimento de blocos políticos não cabe aqui, né? Mesmo porque a própria noção de enfraquecimento é questionável, né? O que é o enfraquecimento, sendo que, por exemplo, na nossa situação hoje, a gente vê uma bipolaridade muito grande e muito intensa entre partidos, no sentido de ser partidário, tá, gente? Entre partidos políticos, entre lados políticos. Sim, mas aquela estrutura de blocos apoiadores da União Soviética e blocos apoiadores dos Estados Unidos foi dissipada. Sim. Né? Uma outra estrutura foi criada posteriormente. Exatamente. Né? Mas essa ela foi desmanchada. Né? E algo surgiu, né, a partir dela. Né? Mas não cabe a questão, não é relevante a questão. Exatamente. Assim como cerceamento às agências de inteligência estatal. Inteligência estatal aqui, gente, se refere a, por exemplo, o que ficou popularmente conhecido como a espionagem. A espionagem faz parte, né, dessas agências de inteligência estatal. Em filmes, seriados, livros, vocês podem ver o exemplo da CIA nos Estados Unidos, né? É uma representação bem gritante disso que está chamando aqui de inteligência. Também não cabe a questão, não se trata disso. Sim, mas já que a gente está trabalhando no conteúdo a partir das questões, cabe mencionar que aumentou muito esse tipo de investimento governamental em criar instituições de informação, né, secretas, como a gente propriamente disse, porque a ideia era sempre você tentar estar um passo à frente do adversário no conhecimento que ele estava desenvolvendo, tanto em questões armamentistas,
culturais, quais os lugares que eles estavam tentando manter influência, qual tipo de educação, quais as questões ideológicas estavam sendo desenvolvidas, em que país. E essas agências de inteligência, elas nunca cessaram completamente as suas atividades. Questiona-se, inclusive, se elas tenham diminuído intensamente suas atividades, né? Não vem ao caso aqui também, acho que ninguém tem conhecimento suficiente para poder debater isso de uma forma mais assídua, mas é fato que a atividade delas persiste ainda hoje. Tanto para conseguir informação, quanto para utilizar essas informações por influência. Né? Nós, há poucos anos atrás, o Wikileaks, que é uma instituição que procura vazar informações de governos, vazou informações dos Estados Unidos, confidenciais, que demonstravam o esforço que o governo americano, norte-americano, estadunidense, estava tendo a influenciar na política brasileira da época. Exatamente. A presidenta Dilma estava no poder na época. Sim. E os Estados Unidos veio tentar pedir formalmente desculpas, enviando inclusive o Biden, que é atual presidente hoje em dia, ele veio trazer dados secretos que estavam nos Estados Unidos sobre a ditadura militar brasileira, que foi feita através de investimento americano. A gente vai falar um pouco mais sobre isso em outra oportunidade. A opção C, desestabilização das empresas produtoras de munições, isso absolutamente não é uma opção aqui, muito pelo contrário, essas empresas continuaram funcionando de outras formas, né, a partir de outras demandas, em outras estruturas, mas elas não, a gente não pode considerar que elas foram desestabilizadas. Sim, até porque a questão trata de arma química, não de munição, arma de fogo. Exatamente. Bom, aqui a gente tem a segunda questão, né, que é uma questão bem simples, mas ela é bem importante. A gente ela aborda um conteúdo importante, que é a questão de 2009. O fim da Guerra Fria e da bipolaridade entre as décadas de 1980 e 90 gerou expectativas de que seria instaurada uma ordem internacional marcada pela redução de conflitos e pela multipolaridade. O panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria apresenta alternativas a: o aumento de conflitos internos associados ao nacionalismo, às disputas étnicas, ao extremismo religioso e ao fortalecimento de ameaças como o terrorismo, o tráfico de drogas e o crime organizado. Quer comentar, Cleiton? Pode. Você quer ler as outras? Todas primeiro? Tá. Alternativa B, o fim da corrida armamentícia e a redução dos gastos militares das grandes potências, o que se traduziu em maior estabilidade dos continentes europeu e asiático que tinham sido palco da Guerra Fria. Opção C, o desengajamento das grandes potências, pois as intervenções militares em regiões assoladas por conflitos passaram a ser realizadas pela Organização das Nações Unidas, com maior envolvimento de países emergentes. Opção D, a plena vigência do Tratado de Não Proliferação, que afastou a possibilidade de um conflito nuclear como ameaça global devido à crescente consciência política internacional acerca desse perigo. Alternativa E, de novo. A condição do ZEL como a única superpotência, mas que se submetem às decisões da ONU no que concerne às ações militares. Então, a primeira coisa que a gente tem que rever aqui é o que a questão está perguntando. Então, está perguntando sobre o panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria. O que ele representa, como que ele se apresenta, perdão. Em outras palavras, essa pergunta está questionando como que era a situação no mundo pós-Guerra Fria. Sim, qual era a expectativa e como que esse mundo realmente se configurou. Ela está dizendo no texto que tinha essa expectativa de uma multipolaridade que rompesse aquela ideia de capitalismo e comunismo, mas a gente sabe, criou uma situação que é um pouco híbrida, né? Existe certa polaridade, existem algumas outras alternativas, mas criou-se um mundo bastante complexo, digamos assim. E é importante perceber, e a gente consegue perceber isso muito bem agora, por conta da situação que a gente está vivenciando,
que essa bipolaridade, ela nunca deixa totalmente de existir. Ela continua habitando a mente das pessoas. E as pessoas continuam tendo medo do fantasma do comunismo. Tanto é que esse fantasma foi ressuscitado e manipulado de uma determinada forma para fazer algum sentido, se é que a gente pode dizer isso, para a nossa realidade agora. Como a gente já trabalhou em outras aulas, esse fantasma foi ressuscitado em diversas situações. Né? Uhum. Lá no governo Vargas, lá na democracia nos anos 50, Sim. Lá na ditadura militar nos anos 60. Né? Tá sempre aí, abordado de maneiras mais ou menos diferentes, tá, gente? Sim. Porque a ascensão, né, a ascensão prática do comunismo se deu com a Revolução Russa, como a gente viu, né, no começo do nosso semestre. Então, aqui seria a opção correta, seria a alternativa A, que apresenta o aumento de conflitos internos associados ao nacionalismo, e aqui a gente pode perceber esse aumento de conflitos internos, principalmente na América Latina, incluindo o Brasil. Tá? O Brasil faz parte dessa realidade aqui. As disputas étnicas, ao extremismo religioso e ao fortalecimento de ameaças como o terrorismo, o tráfico de drogas e o crime organizado. As disputas étnicas, por exemplo, elas são, a gente pode trazer os exemplos na África, principalmente na África com, por exemplo, em Ruanda, né, se vocês tiverem a oportunidade de assistir aquele filme Hotel Ruanda, ele consegue mostrar de uma maneira muito delicada até, ao mesmo tempo violenta, o que aconteceu com as principais, né, as duas principais etnias que existiam ali na região, né, que são os Hutus e os Tutsi. Como que o colonialismo, que é algo que foi muito presente também nos nossos debates aqui, fazem parte, né, dessas disputas, que também se tornam políticas, tá, gente? Outro exemplo que a gente pode dar, por exemplo, é dos vários países que estavam sob influência da União Soviética, né? Como a gente já comentou. Isso, no leste europeu, e que ali existem diversas etnias, né? Grupos étnicos, né? Que se veem de forma múltipla, e eles estavam sob um conflito extremamente opressivo, resistindo, né, a isso, por exemplo. Então, esses conflitos explodem, né, no momento onde a União Soviética ela se esfacela. Algo que é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, por exemplo, é o Iraque. Sim. O Iraque, não sei se vocês sabem, foi um governo comunista também, por um tempo no século XX. Depois... Com forte apoio da União Soviética. Vários grupos étnicos diversos e extremistas religiosos tomaram o poder, né? Como o Talibã, existem outros lá. E aí eles constituíram esses governos. Isso, nos anos 90, ficou extremamente fortalecido. Exatamente. Então, vocês percebam que essa questão, ela diz respeito muito mais a um pós-Guerra Fria do que as estruturas as estruturas de poder que existiam durante a Guerra Fria. Tá? Então, muito cuidado ao entender o que realmente a questão tá perguntando para vocês. Sim, e percebam novamente que muitas delas têm a ver com interpretação de texto. Sim. Às vezes a gente não tem um conhecimento específico daquela questão histórica, mas com uma leitura atenta, cuidadosa, a gente consegue interpretar bem o texto e descobrir qual é a alternativa mais razoável. Sim. A alternativa B fala do fim da corrida armamentista, né, e da redução de gastos militares das grandes potências. A dica que eu dou para uma resposta como essa, né, uma opção como essa, né, em qualquer questão, é que desconfiem dessas generalizações maiores, né? Então, será que teve redução dos gastos militares, principalmente para as grandes potências? Né? A gente sabe que isso não acontece dessa forma, muito pelo contrário. Né? Ainda existe um investimento muito grande, né, na área militar, de uma forma geral, principalmente nesses países que são considerados dentro né, da categoria de país desenvolvido. Sim, todo presidente americano investiu em guerras. Né? Existe uma certa cultura nos Estados Unidos, inclusive, que o Trump tentou mobilizar agora no final,
de que uma guerra sempre consegue vencer uma eleição, Sim. que coloca aquela coisa do eles contra nós. Isso aumenta a popularidade, geralmente, do presidente, muitas das vezes consegue se reeleger justamente por Exatamente. provocar guerra com outros países. Exatamente. Então, absolutamente, não houve um engajamento para uma maior desmilitarização nem nada semelhante. Exatamente. A opção C fala do desengajamento das grandes potências, pois as intervenções militares em regiões assoladas por conflitos passaram a ser realizadas pela ONU, com maior envolvimento de países emergentes. Quem dera, né, gente? Quem dera. Infelizmente, a ONU tem um grande poder para os países que a protegem, né? E isso é muito importante ser dito porque a gente sabe que muitos países, incluído, né, a representação do nosso próprio, se posicionaram contra, né, nitidamente contra o que a ONU defende recentemente, né, nos últimos anos. Sim. Isso é uma ação muito perigosa e pode trazer consequências a longo prazo. Sim. A gente está colocando esse ponto crítico em relação à ONU, mas com isso a gente não está dizendo que a ONU não é importante. Muito não pense isso de forma nenhuma. A ONU conseguiu, ela foi criada, inclusive, após as bombas de Hiroshima e Nagasaki, foram uma das questões das negociações entre as maiores lideranças do mundo no pós-guerra, Segunda Guerra, né? Especialmente o Roosevelt, que era presidente dos Estados Unidos, e depois o Marshall, depois que ele faleceu, né, o próximo presidente, o Stalin, né, na União Soviética, e o Churchill, que é o primeiro-ministro da Inglaterra. Então, a Organização das Nações Unidas, por mais que às vezes ela defenda os interesses desses países que são mais poderosos, ela ajuda em intervir em vários conflitos muito importantes. E existe representações de vários países ali que resistem a essas disputas de poder das principais potências e conseguem utilizar a instituição da ONU como um espaço muito importante e privilegiado para tentar resolver conflitos militares. Sim. Ou conflitos antes que eles se tornem conflitos militares. Exatamente. A atuação da ONU ela é fundamental para evitar muitos desses conflitos, mas ela se baseia no comprometimento e ação desses governos para que ela seja efetiva, né? É um comprometimento, é um acordo entre os países. Sim, o Brasil é signatário, por exemplo, de várias obrigações internacionais e internas que ele tem que ter em relação Exato. à não opressão, a violências que não devem ser cometidas, a proteção dos cidadãos e a proteção, por exemplo, da imprensa, e que o Brasil, no momento, não está cumprindo. Exato. E isso é uma ameaça. Isso é uma ameaça. A opção D, a plena vigência do Tratado de Não Proliferação, que afastou a possibilidade de um conflito nuclear com ameaça global. Bom, gente, seria ótimo se isso realmente tivesse acontecido, né? Talvez em algum momento no futuro até possa acontecer, não custa sonhar, mas a possibilidade de um conflito nuclear sempre existe, né? Tem aquela música do Iron Maiden, que chama 2 Minutes to Midnight, que é 2 minutos para meia-noite. A meia-noite seria uma contagem regressiva para um conflito, desses, né? Um conflito de proporções nucleares. Existe esse relógio, né? Que ele mede a probabilidade disso acontecer. Sim. Ele é um emblema, né? O símbolo da possibilidade desses conflitos nucleares acontecer. E quando ele chega próximo da meia-noite, essa possibilidade ela é maior. Basta a gente estar atento às notícias, né? Antes da pandemia, já existia um certo perigo, um temor de que aconteceu um conflito militar entre Estados Unidos e Coreia do Norte, né? Ou China e Estados Unidos, porque existem ainda esses blocos de países que são apoiados pelo governo chinês, que é a maior potência comunista do momento, né? Sim. E o bloco capitalista. Então, isso é herança dessa Guerra Fria, né? Exato. E claro, esses países possuem muito poder atômico, né, militar. Inclusive, é uma das desculpas que os Estados Unidos sempre usa para invadir certos países. Né? Dizer que vai desmilitarizar aquele país, tirar as ofensivas nucleares daquele país. Sim, aconteceu na Coreia, aconteceu no Vietnã, aconteceu no Iraque e, infelizmente, vai continuar acontecendo. Isso. É uma atitude que se traveste de polícia do mundo, como, na verdade,
tem interesses próprios para isso. É uma espécie de neocolonialismo. Sim, né? Com certeza é um neocolonialismo. E o que tem a ver com a opção E, que é a condição dos Estados Unidos como única superpotência, mas que submetem as decisões à ONU. E aí isso é questionável, porque nem sempre os Estados Unidos se submetem às decisões da ONU, principalmente no que concerne as ações militares. A invasão do Iraque, por exemplo, é um exemplo palpável de como que os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos ignorou as indicações da ONU. A terceira questão que a gente traz hoje, galera, é a de 2013, tá? Também do Enem. Todos aqui do Enem vão ser do Enem, como eu comentei. E essa é uma questão, apesar de ser simples, ela pode confundir. Bom, embora o aspecto mais óbvio da Guerra Fria fosse o confronto militar e a cada vez mais frenética corrida armamentista, não foi esse o seu grande impacto. As armas nucleares nunca foram usadas. Muito mais óbvias foram as consequências políticas da Guerra Fria. Isso aí é um trecho de A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm, que é um historiador de grande referência no campo da história. A questão pergunta, o conflito, né, a questão questiona, né, o conflito entre as superpotências teve sua expressão emblemática no quê? Né? Alternativa A, formação do mundo bipolar, aceleração da integração regional, eliminação dos regimes autoritários, difusão do fundamentalismo islâmico e enfraquecimento dos movimentos nacionalistas. Então, vejam bem, o conflito entre as superpotências teve sua expressão emblemática no quê? O que é a expressão emblemática? O que ela... salta aos olhos. Salta aos olhos. Como que ela foi melhor representada? O que vocês lembram desse conflito entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria? Foi mais característico. Exato. Quer começar? Bom, acho que a gente deveria começar pelo contrário, talvez, para a gente... Bom, definitivamente não foi enfraquecimento de movimentos nacionalistas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Como a gente explicou em outras aulas, desde o século XIX, os nacionalismos têm se acirrado. E a Primeira Grande Guerra Mundial foi uma das consequências dela foi justamente esse acirramento. E isso foi característica do século XX e é característica até hoje, né? Essa ideia de um nacionalismo de fronteiras bem estabelecidas, de uma tentativa de homogeneização da cultura e dos povos dentro daquele país como uma característica única do que é aquele país e tentar usar isso como desculpa do nós contra eles é extremamente forte na nossa cultura até hoje, né? Então, a alternativa E está errada. A alternativa D seria difusão do fundamentalismo islâmico. Seria esse a expressão emblemática do conflito entre Estados Unidos e União Soviética? Não, porque, na verdade, o fundamentalismo islâmico ele só aparece né, no conteúdo programático do Enem, quando a gente falaria da presença britânica na Índia, né? Aí a gente poderia falar sobre os muçulmanos, mas não é emblemático isso, né? Mais uma consequência direta da Segunda Guerra Mundial, que perdurou até o início assim, da Guerra Fria e volta alguns anos depois em outras situações, mas não seria uma das principais características, seria mais uma consequência. Não é que não existiam fundamentalistas, mas no jogo internacional isso era incomum durante a Guerra Fria, porque da mesma forma que a Europa foi disputada a influência americana e soviética foi disputada na Europa, em parte da Ásia, aconteceu isso no Oriente Médio também. Como eu já disse, né, o Iraque foi um país comunista por um tempo, né? Então, várias dessas potências elas instigaram, incentivaram determinados grupos a alcançar o poder e eles se tornarem mais um país parte daquele bloco, né, ou comunista ou capitalista. Exatamente.
eliminação dos regimes autoritários, muito pelo contrário. E isso se relaciona, inclusive, diretamente à opção é o exato oposto, né? Os regimes autoritários eles foram intensificados durante a Guerra Fria justamente por essa bipolaridade. Gente, até é bom aproveitar essa oportunidade para dizer, qualquer tipo de bipolaridade, né, polaridade política, que é o termo que se tem utilizado hoje, né, no nosso país, ela vai trazer consequências inesperadas e violentas. Né? Elas podem trazer consequências violentas, porque as políticas não se resumem a isso. Né? E os regimes autoritários são consequências dessas bipolaridades, porque, como o professor Clayton comentou, fica uma rixa, né, um embate entre eu e o outro, né, entre nós versus o outro, em que o nós está sempre certo e o outro está sempre errado, independentemente de quem seja o nós aqui, seja, né, o que a gente está discutindo sobre o capitalismo, seja o que a gente está discutindo sobre o comunismo e o socialismo. Sim, tá? E aproveito essa questão para tratar de 2 pontos muito importantes nesse tema de Guerra Fria para vocês, que podem surgir questões sempre com esse tema, que é a ideia da doutrina Truman, né, e do Plano Marshall. A doutrina Truman foi no final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos declarou que eles, Estados Unidos, seriam o grande representante líder de uma versão capitalista e democrática no mundo, enquanto a União Soviética, segundo essa doutrina Truman, porque o presidente Truman, o presidente da época americano se chamava Truman, ele, ao mesmo tempo, declarou que o lado comunista, liderado pela União Soviética, era o lado tirano, vilanesco. Né? Então, ele tentou criar uma ideia a partir de propaganda, né, a partir da difusão da cultura americana, inclusive, né, de que existiam vilões e mocinhos, né, e que os mocinhos seriam os democratas liberais capitalistas americanos. Da mesma forma, na União Soviética se declarou, principalmente nas reuniões dos partidos comunistas do mundo todo, né, o que é conhecido como relatório Jidanov, né, J-D-A-N-O-V, que defendia que a liberdade real era aquilo que a União Soviética impunha, né? Que era um governo centralizado, uma ditadura, né? Que ele delimitava o que cada um tinha, né? De certo modo, com algum tipo de igualdade na teoria. A gente sabe que na prática não foi dessa forma. E determinava que os Estados Unidos estavam querendo criar uma nova guerra. Então, são esses 2 pontos, né, ideológicos que a Rússia e a União Soviética e os Estados Unidos estavam tentando declarar. O Plano Marshall foi nada mais do que uma tentativa dos Estados Unidos de aumentar a influência deles sobre os países a partir da economia americana, fazendo empréstimos a juros baixos, né, às vezes até mesmo doando dinheiro para países europeus reconstruírem, em troca de um apoio, obviamente, né, de estreitar relações com os Estados Unidos. E a mesma coisa foi feita na América Latina. Essa defesa, essa declaração dos Estados Unidos de que eles eram democráticos e liberais, ela estava cheia de interesses, Sim. Porque, afinal de contas, os Estados Unidos, qual é a palavra? Investiu intensamente em ditaduras na América Latina, né? Em ditaduras que defendessem o posicionamento dos interesses americanos. E aí, por isso, interesses capitalistas, tá, Exatamente. Gente? Todo o espaço, ou seja, todo o país em que o governo americano, os governos americanos, né, porque tem alguma diferença para cada um desses governos, mas todos eles influenciaram fortemente nos países latino-americanos, por exemplo. Então, todo esse interesse diz respeito a uma perspectiva capitalista. Os governos que, através dessas agências de inteligência, né, que a gente comentou anteriormente, percebessem alguma possibilidade, né, algum crescente interesse na população em aspectos socialistas e comunistas na política, já era algum motivo para essa intervenção.
o que acontece no Brasil em 64 com a ditadura militar é algo que vai caminhar em função disso também, né? Apesar de se questionar se aqui realmente, né, existia essa ameaça de tomar o poder por uma ofensiva comunista. Né? Questiona-se isso hoje. No fim, então, portanto, é isso. O Plano Marshall foi uma tentativa dos Estados Unidos investir em países economicamente em troca de um apoio, né, desses blocos. A União Soviética fez a mesma coisa criando o Comecon, né? C-O-M-E-C-O-N. Não é a Comic Con, não, viu, galera? Então, com os blocos dos países que eles tinham influência ali no leste europeu, em parte da Ásia, com a Coreia do Norte sendo um desses países. Então, vocês percebam, bom, que foi ficando cada vez mais polarizado nesse sentido e que não essa ideia de tentar fazer uma propaganda de que os Estados Unidos defendiam uma certa liberdade, ela é falsa. Da mesma forma que a União Soviética era extremamente opressora em muitos dos países e regimes, né, que estavam ali. Os Estados Unidos também era. Né? Nos Estados Unidos, a caça às bruxas contra qualquer pessoa que tinha alguma ideologia de esquerda, ou comunista, ou mesmo se impunha, criticava certas perspectivas americanas, era imediatamente acusado de comunista, assim como a gente está vivenciando hoje em dia. Era acusado de comunista, antipatriótico, antinacionalista, e isso foi... pessoas morreram por conta disso, galera. Nos Estados Unidos, né, sobre a responsabilidade de um senador na época, que era o Joseph McCarthy, vocês não precisam saber os nomes, tá? É só para ilustrar o que a gente está tentando trazer aqui. Muitas pessoas foram presas. Teve um casal que foi emblemático, né, nesse sentido de se destacar, né, ser uma representação do que foi essas caças às bruxas, que foi um casal de judeus que foram executados pelo governo americano, né, porque eles questionavam determinadas atitudes do governo e aí foram colocados como se eles tivessem tentado vender algum segredo militar para a União Soviética, né, sobre armamento nuclear. Sim. Só quero aproveitar a oportunidade para dizer, vocês estão percebendo como que vai acontecendo uma polarização, né? Um país cria uma determinada questão, investimento em outros países econômicos para conseguir poder, adesão, o outro país, no caso a União Soviética, faz a mesma coisa. Então, você está vendo, vai se intensificando essa tensão. Em termos militares, os Estados Unidos criou um bloco que era a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, né? Que, na verdade, nada mais é do que se os Estados Unidos precisar de apoio militar, os países que fazem parte... têm que apoiá-lo. A União Soviética criou a mesma coisa do outro lado, que era o Pacto de Varsóvia. Exatamente. Então, por isso, né, por isso tudo, a alternativa aqui seria a alternativa A, a formação do mundo bipolar. Né? Tudo que a gente disse aqui, né, foi caminhando para isso, né, essa bipolaridade. Exatamente. A questão 63 do Enem de 2019, ela traz 2 textos, então percebam que é uma tendência do Enem trazer textos para que vocês consigam interpretá-los, tá? Então, aqui, interpretação de textos é fundamental para a resolução das questões. Então, texto 1, adesão da Alemanha à OTAN. Adesão da Alemanha Ocidental à Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, né, que o professor Clayton acabou de comentar, há 50 anos, teve como pano de fundo o conflito entre o Ocidente e o leste da Europa e o projeto da integração europeia. A adesão da República Federal da Alemanha foi um passo importante para a reconstrução do país no pós-guerra e abriu o caminho para a Alemanha desempenhar um papel relevante na defesa da Europa Ocidental durante a Guerra Fria. Certo? O texto 2. Só um segundo, só para vocês contextualizarem. Uma das questões que foram combinadas entre as grandes potências com o fim da Segunda Guerra Mundial, especialmente Inglaterra, Estados Unidos e a União Soviética, foi a divisão de partes do território da Alemanha. Ficou dividido entre a França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Os territórios da França, Inglaterra e Estados Unidos se uniram e se transformou nesse território da Alemanha, a República Federal da Alemanha. Certo? E o outro lado ficou sob influência da União Soviética. E aí que tem toda aquela questão que Berlim estava no meio do conflito e foi dividida na Berlim Ocidental e Oriental, né? A Berlim que era capitalista e a Berlim
que era comunista e que era proibido fugir do lado comunista para o capitalista. Em determinado ponto foi criado o Muro de Berlim, né, como todos conhecem, e era proibido atravessar. As pessoas poderiam ser executadas no momento em que estavam pulando. Exatamente. O regime de terror imposto pelos islamitas radicais no Oriente Médio alarma a OTAN, tanto ou mais que a Rússia, ainda que a estratégia para detê-los ainda seja difusa. O avanço do chamado Estado Islâmico, que instalou um califado repressor em zonas do Iraque e da Síria, comandou boa parte das reuniões bilaterais que mantiveram os líderes da Organização Atlântica no País de Gales. Isso aqui é uma notícia de 2015, certo? Mesma coisa aqui em cima também. Perdão, desculpa, gente. O acesso foi em 2015. Não é uma notícia de 2015, não. Tá? Desculpa. Bom, as opções são... A questão é, as diferentes estratégias da OTAN demonstradas nos textos são resultantes das transformações na composição dos países membros, localização das bases militares, conformação do cenário político, distribuição de recursos naturais, destinação dos investimentos financeiros. Vejam que é uma questão que é interpretativa, tá? Se baseia em 2 textos, então a gente tem que ler com cuidado. Então, o que está perguntando? Né? Estão perguntando a diferença da estratégia, né, que a OTAN oferece no texto 2 para o texto 1, certo? Bom, estão perguntando do que essas estratégias são resultantes, né? Transformações do que elas estão querendo explicar, que elas querem interferir, né? Então, vamos começar por aí, né? Sobre que transformações são essas? Primeiro de tudo, percebam que os 2 textos estão fazendo um certo paralelo de qual que era a política da OTAN. Não se esqueça, a OTAN é liderada pelos Estados Unidos, pelaquela ideologia do capitalismo, né? E está fazendo um paralelo de o que ela fazia durante a Guerra Fria, quando o grande inimigo era a União Soviética, e o que ela faz agora, né? O grande inimigo são os terroristas do Oriente Médio. Né? Novamente, não se esqueçam, toda essa situação de terrorismo, de extremismo religioso, foi criado como consequência muito grande da influência, tanto que os Estados Unidos quanto a União Soviética teve em vários países ali, para que eles apoiassem um desses blocos. Exatamente. Então, essas transformações diz respeito à composição dos países membros, em nenhum momento fala da composição dos países membros, tá, gente? Mesmo porque a própria OTAN, ela tem uma composição inicial, né, de fundação, e uma composição que vai se transformando ao longo do tempo, né? A formação dos países membros recente não é a mesma da composição de fundação, tá? Então, isso vai se modificando, mas não diz respeito ao que é trazido aqui. A opção B é a localização das bases militares. Também, em nenhum momento, essas bases militares são mencionadas, tá? Mas seria a alternativa C, e aí eu já estou dando a resposta, por conta das transformações no cenário geopolítico, né? E o cenário geopolítico, ele vai orientar todas as ações dessas instituições que são construídas ao longo do século XX. Tá, exatamente. galera? Como a gente estava mencionando, havia já uma disputa durante a Guerra Fria sobre o poder que a União Soviética e os Estados Unidos tinham nessas regiões do Oriente Médio. A gente sabe que ali é muito rico em recursos naturais. Então, além da influência política, tem essa questão também. Uhum. Então, a conformação, né, como se configura o cenário geopolítico, se transformou. O foco Estados Unidos e União Soviética foi lentamente, enquanto a União Soviética foi perdendo poder, foi lentamente virando para Estados Unidos e Oriente Médio. Uhum. Né? O interesse que existe no poder ali. Que até hoje, como eu disse, é a herança dessa Guerra Fria. Né? Até hoje, a Rússia, ela, que não é mais um país comunista, ela disputa esses interesses geopolíticos ali no Oriente Médio. Exatamente. Existem sempre algumas tensões, se vocês perceberem,
nas notícias, né? Os Estados Unidos fala que vai fazer uma determinada intervenção ali, a Rússia fala que se fizer ela vai entrar no meio. Exatamente. Né? A China diz a mesma coisa. E isso tudo tem a ver com a distribuição também de recursos naturais, tá, gente? Por exemplo, principalmente o petróleo, tá? O petróleo é um recurso natural que é alvo de intensas disputas em qualquer situação, em qualquer país. Aqui na América Latina a gente vivenciou esse interesse, né, no caso da Venezuela. Né? Quem tem poderio sobre o petróleo tem autonomia política. Tá? E isso é perigoso para essas disputas de poderes. Sim. Mas percebam que, apesar de que essa transformação das estratégias da OTAN elas têm relação com a distribuição de recursos naturais, os recursos naturais são um dos elementos da conformação do cenário político. Por isso que a resposta é a letra C. E não a letra D, tá? Porque está perguntando de uma forma mais geral. Tá? Não está especificando cada uma dessas. Por isso que essa questão aqui, ela pode, né, talvez, confundir vocês. Porque todo o interesse, né, no cenário geopolítico, ele tanto a opção D quanto a opção E fazem parte, né, desses interesses, mas não é o que está sendo perguntado aqui necessariamente. A conformação do cenário político abrange mais coisas do que só recursos naturais e investimentos financeiros. Exatamente. Ela também tem a ver com influência política, com conflitos religiosos, né? étnicos. Então, vai muito além dessas duas opções. Territoriais, com certeza. Mercados de consumo. Exato. A questão 55 do Enem de 2018, tá, gente? Também é recente. Então, percebam que não é necessariamente que há uma tendência em cair questões sobre o período de Guerra Fria, mas como que a Guerra Fria influencia ainda nas realidades em que a gente se encontra, tá? Então, é algo um pouco mais abrangente. Peço desculpas, eu esqueci de cortar aqui só a questão. Bom, os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo na década de 1960, esgueirando-se pela fresta aberta pela imediata hostilidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário. Tá? Cuba tinha acabado de passar por esse processo revolucionário com o Che Guevara e o Fidel Castro. Que instaurou um governo comunista. Sim, foram responsáveis também por instaurar um governo comunista. Durante 3 décadas, os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba com bases e ajuda militar, mas, sobretudo, com todo o apoio econômico que, como saberíamos anos mais tarde, mantinha o país autônomo, embora nos deixasse em dívida com os irmãos soviéticos e depois com seus herdeiros russos, por cifras que chegavam a 32 bilhões de dólares. Ou seja, o que era oferecido em nome da solidariedade socialista tinha um preço definido. Então, as opções são... O texto indica que durante a Guerra Fria, as relações internas com o mesmo bloco foram marcadas pelo quê? Em um mesmo bloco. Em um mesmo bloco, perdão. Foram marcadas pelo quê? A busca da neutralidade política. Aí a gente já pode descartar essa. A gente tem que desmistificar essa ideia de neutralidade, tá, gente? Não existe neutralidade política. Isso é a mesma coisa que você acreditar em Papai Noel, tá? Mas é um termo que é utilizado politicamente. Sim. Né? Mas não existe, Sim. tá? B. Estímulo à competição comercial. Bom, até poderia ser em outra situação. Não é o que a questão traz aqui, mesmo porque em nenhum momento se comenta sobre a situação comercial, seja dos Estados Unidos, seja, né, de como essas relações comerciais se modificaram a partir da instauração do governo comunista em Cuba. Tá? Então, a gente não pode pensar que por ser governos comunistas, socialistas, independente do termo que seja utilizado, ou na questão, ou no texto abordado,
os países estabelecem relações comerciais, tá, galera? Claro. Mas não é o caso aqui, não é do que se trata aqui. Sim, e existe muita elasticidade, né, conforme as necessidades e interesses que aquele país tem em relação a outro, interesses comerciais, interesses territoriais e por aí vai. Existe muita elasticidade sobre o quão, digamos assim, de ações capitalistas ou híbridas ou socialistas serão realizadas, sabe? Sim, exatamente. Como o texto ironicamente demonstra, né? Essa solidariedade, ela tinha interesses econômicos. Exato. Bastante capitalistas. Diga-se de passagem. Né? O que nos leva à opção C, que é a subordinação à potência hegemônica, né? A potência aqui de referência é a União Soviética em relação a Cuba, tá? A gente fala muito dos Estados Unidos como essa potência hegemônica, mas a gente está falando de uma situação mundial onde a bipolaridade, né, política, ela era exacerbada, né? Então principalmente disso que se trata a Guerra Fria, Sim. Como a gente comentou na questão anterior. Isso fazia parte daquela política que eu mencionei anteriormente, que era a Comecon, né? Que era o esforço da União Soviética de tentar criar, unificar grupos, partidos políticos comunistas no mundo todo que poderiam ter algum impacto ou mesmo causar revoluções, né? Então, existia um esforço para que no Comecon para que a influência política e econômica da União Soviética pudesse expandir, né, a ideologia do comunismo, que foi uma reação, como disse anteriormente, só lembrando, ao Plano Marshall, né, que fazia a mesma coisa no bloco capitalista, inclusive em nós, né, aqui na América Latina. O que pode confundir com a opção D, que é a elasticidade das fronteiras geográficas. Mas a elasticidade das fronteiras geográficas, pessoal, não diz respeito à fronteira político-geográfica, né? Aqui a gente poderia falar de uma elasticidade de fronteira ideológica, né? De expansão da ideologia comunista, por exemplo, para outros países, mas não no caso de uma fronteira geográfica, tá? Apesar, né, de a gente continuar falando, né, do neocolonialismo existente tanto na África quanto na Ásia, nas Américas também, no Oriente Médio, né, na Ásia como um todo, que eu falei. Mas não diz respeito ao que a questão pede, tá, gente? Não sempre voltem na questão, tenham certeza que vocês têm entendido o que a questão quer perguntar, tá? E a opção E, compartilhamento de pesquisas científicas, definitivamente não foi, muito pelo contrário. Uma boa parte, né, das pesquisas científicas, principalmente no que tange a corrida armamentista, a corrida aeroespacial, elas não eram compartilhadas. Elas ocorriam em segredo. Elas ocorriam em segredo, Sim. Exatamente. Parte dos sistemas de espionagem de ambos e de muitos outros países, inclusive, era para tentar ter conhecimento sobre esse segredo. Só quero mencionar uma outra coisa importante. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e com a invasão na Alemanha, né, dos blocos dos países, né, que lutaram contra o nazismo, inclusive a União Soviética e os Estados Unidos, boa parte dos cérebros, né, dos intelectuais, dos cientistas alemães e do conhecimento que eles estavam desenvolvendo, inclusive armamentista, ali sim foi compartilhado entre vários países e boa parte desse conhecimento foi direto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos cooptou muitos cientistas nazistas, né? Inclusive a corrida à Lua, a corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos, ela é consequência direta disso. Os alemães eles tinham desenvolvido foguetes com intenções militares, né, de lançar mísseis, que eram extremamente potentes, a partir desse conhecimento que foi desenvolvido os foguetes espaciais. Então, para vocês verem que quando a gente fala de pesquisas científicas, é de uma maneira bem abrangente, tá? Questão 52 do Enem de 2009, tá, galera? E essa aqui é uma questão que é a questão
mais específica que a gente conseguiu encontrar em todas as edições do Enem, no que tange a temática de Guerra Fria. Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em 2 blocos. Essa divisão propiciou a formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava os países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os do bloco oriental, né, que dividia, né, os países capitalistas e os países comunistas ou socialistas, depende do termo. É importante destacar que na formação da OTAN estão presentes, além dos países do oeste europeu, os Estados Unidos e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos políticos e econômicos, que se refletia pela opção entre os modelos capitalista e socialista. Essa divisão europeia ficou conhecida como, né, vamos de baixo para cima, Conferência de Estocolmo e Convenção de Ramsar, gente, são consequências da Guerra Fria também, mas em outras situações. União Europeia não existia ainda nesse momento, tá? O Muro de Berlim é algo muito específico, que né, que dividiu, sim, o mundo capitalista e socialista, né, na Alemanha, mais precisamente em Berlim. Tem um filme recente que é muito interessante para vocês, né, se vocês gostarem de filmes de ação, é um filme interessante para vocês perceberem essa divisão de como acontecia, né, em Berlim, do Muro de Berlim, que é a Atômica, né? É um filme de ação muito interessante. E muito divertido. E muito divertido. E que, na verdade, ele é feito a partir de uma graphic novel, né? Sim, que critica também essa mesma divisão. Então, também não é o Muro de Berlim. A especificidade dessa questão chamou a nossa atenção, é por isso que a gente colocou ela aqui. Porque essa divisão, né, europeia, no tá, território galera? Da Europa. No território da Europa. Ela ficou conhecida como Cortina de Ferro, né? A Cortina de Ferro, ela dividia literalmente, né? Literalmente mesmo, assim, o bloco um bloco de países considerados comunistas e o restante da Europa considerada capitalista, tá? Com exceção de Berlim, que era dividida, a cidade era dividida em 2. Sim. E o país, né? O país estava dividido. A Alemanha era dividida entre, né, o lado oriental, né, voltado mais para o capitalismo, não, perdão, para o comunismo, e o lado ocidental voltado mais para o capitalismo. Sim, isso aconteceu da seguinte forma, é importante vocês terem em mente. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, e as lideranças da Inglaterra, né, que era o Winston Churchill, primeiro-ministro, o Roosevelt, que era presidente dos Estados Unidos, e o Stalin, que era o ditador da União Soviética, eles fizeram vários acordos sobre como dividir certos territórios, a influência que a Rússia ela não queria abrir mão de forma nenhuma no leste europeu, né? E quando as lideranças da Inglaterra e dos Estados Unidos não se mostraram muito simpáticas a essas exigências da Rússia, mesmo assim a Rússia ela bateu o pé e fez questão. A Rússia não, né? A Soviética fez questão disso, né? E boa parte dos países já estava ocupado pelo Exército Vermelho, né? Uhum. Então já estava bem determinado a influência e a União Soviética, política, né? Isso, política, econômica, uhum, né? Já tinha sobre o leste europeu. E os Estados Unidos foi configurando isso a partir daquele plano Marshall, né, no oeste europeu, né, entregando, doando às vezes dinheiro ou emprestando a juros baixos para que houvesse a reconstrução da Europa. Isso, inclusive, teve um impacto tão grande nesse plano Marshall que vários países do oeste, né, europeu que estavam voltando, se reconstruindo, e politicamente estava tendo simpatia por partidos de esquerda, esses partidos começaram a perder completamente a influência deles, a capacidade deles de ganhar eleições, justamente a partir da influência econômica e ideológica que os Estados Unidos começou a colocar no oeste europeu. Uhum. Então, o oeste europeu, a partir do plano Marshall, né, de investimento político e econômico dos Estados Unidos, se dividiu intensamente do leste europeu, que tinha influência soviética.
gente. Só para finalizar, eu disse tudo isso para dizer uma coisa, né, que quando isso aconteceu, o Winston Churchill declarou, né, que, com uma frase muito famosa, né, ele declarou que uma cortina de ferro tinha descido sobre a Europa. Né? A cortina de ferro que ele está dizendo era a cortina de ferro que, na mente dele, a Rússia colocou, né, no leste europeu, né? Fechou o leste europeu com uma cortina de ferro. Exatamente. Uma metáfora que ele criou. Tem muito conteúdo ainda em relação à Guerra Fria, gente, que é impossível a gente abordar. A gente queria deixar algumas indicações aqui, não só de temas que podem cair no Enem, né, mas que é interessante para vocês procurarem depois. Tá? Uma delas é sobre a crise dos mísseis, né, entre União Soviética, Estados Unidos e Cuba. Né? A gente comentou em uma questão aqui para trás que a União Soviética era presente, né, e financiava Cuba, e eles utilizaram o espaço, né, físico do país para montar uma base militar. Né? Essa base militar ela começou a ser montada, e isso criou uma indisposição muito, muito forte com o governo dos Estados Unidos. Né? Na época, ele era governado pelo presidente Kennedy. Vocês não precisam saber esses nomes, tá, gente? É só uma questão de ilustração. Lembre-se que Cuba é bastante próximo dos Estados Unidos. Bem uma próximo. Base militar soviética ali era visto como algo muito perigoso. Sim, é uma ameaça, né, bem evidente. E o que acontece? Foi chamada, né, a crise dos mísseis porque, caso a União Soviética persistisse nesse plano, elas poderiam enviar mísseis diretamente para os Estados Unidos. Então, era uma ameaça constante. Isso é para trazer para vocês uma ilustração do tipo de tensão que existia naquele momento. Né? Essa tensão era uma tensão constante, uma tensão de uma iminência de um conflito armado e provavelmente nuclear. Tá? Que teria capacidade, ao fim, de destruir o planeta 10 vezes. Sim. Ao final da Guerra Fria, a produção de armamento nuclear de todos os países, tá? Não é só a União Soviética e Estados Unidos, poderia destruir o nosso planeta Terra em pelo menos 10 vezes. Sim. Isso teve um impacto muito grande na mentalidade e na cultura mundial. Sim. Né? Foi nesse contexto que surgiu o rock, o heavy metal principalmente, as letras falavam muito disso, porque pela primeira vez na história da humanidade a gente criou a capacidade de destruir o planeta. Antes a gente de nos destruir junto, tá, gente? Conseguimos destruir culturas, ecossistemas, países, criar genocídios terríveis, mas até então não era possível, com apenas um botão, Sim. com pouco esforço, destruir simplesmente o planeta. Mas em contraposição a esse sentimento, né, de constante medo e de destruição intensa, a gente tem a presença de movimentos não armamentistas, movimentos pacifistas, né, que não pregavam a violência, muito pelo contrário, falavam de fazer a revolução pela não violência, como é o caso do Martin Luther King nos Estados Unidos. Ele foi um expoente muito importante para a população negra e para a erradicação da divisão racialista que ainda existia ali, da divisão racial. Né? Do que um branco ou um negro podia ou não fazer. Exatamente. E ele defendia, né, diferentemente de movimentos simultâneos, né, que defendiam uma abordagem mais violenta, como as Panteras Negras, como o Malcolm X, o Martin Luther King fazia o oposto. Infelizmente, ele foi assassinado, mas o ideal dele persistiu e ainda persiste de maneira muito forte. Outro, né, expoente que influenciou diretamente Martin Luther King, né, que é anterior a ele, é o Gandhi, né, na Índia. A Índia ela vivia sob domínio da Grã-Bretanha, da Inglaterra, mais basicamente uma colônia. Ela era uma colônia, né? E ela permanece como colônia da Inglaterra até após a Segunda Guerra Mundial. Então, a Guerra Fria já estava rolando, né? Até 47. Então, 47, a Índia conquista, né, a sua independência da Inglaterra por conta de movimentos sociais, também encabeçados pelo Gandhi, que falava de uma não violência. Mas, infelizmente, né, o século XX foi um século extremamente violento, como tantos outros na história da humanidade, e o Gandhi também foi assassinado em 48, se eu não me engano. Sim. Né?
mas os ensinamentos dele persistem, o que prova que a não violência, apesar de estar vulnerável a essa persistente violência, ela cria raízes fundas na humanidade. Ele liderou diversos movimentos de protesto contra a Inglaterra de forma extremamente pacífica. Sim. Muitas vezes as pessoas simplesmente sentavam em protesto e eram duramente reprimidas. Exatamente. O Gandhi é uma figura muito importante na Índia, mas também foi na África do Sul. Tá? Isso aqui, a gente não tem como falar disso de maneira tão rápida, a gente só deixa aqui o convite para vocês, caso tenham interesse, se aprofundar um pouco mais nos estudos, procurar, tem muitos vídeos muito bons sobre o Gandhi, sobre Martin Luther King, sobre esse movimento pacifista, e a gente queria deixar essa indicação final aqui hoje, de uma forma também como um protesto pacífico. Sim, né? Pacífico não quer dizer passivo, tá, gente? São coisas diferentes. Passivo é você deixar estar... É indiferença. É indiferente. Passividade e indiferença. Pacífico é você ter atitudes que são políticas e podem trazer transformações sociais, educacionais, enfim, transformar o mundo, mas sem violência. Sim, por meio da solidariedade. Sim. Então é isso, gente. Bons estudos e a gente está por aqui caso vocês tenham qualquer dúvida. Até mais. Até mais.